A melancolia. Origens, impactos e superação. De onde surge esse sentimento tão intenso e avassalador? Será que ele brota da nossa existência física? Ou ele emerge das sombras do nosso ser espiritual? Devemos nos render aos sofrimentos e deixar que a melancolia defina a nossa vida? Ou será que existe um caminho luminoso que podemos seguir para superar essas sombras e redescobrirmos então a alegria de viver? Olha, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança, e é sobre isso a nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo e que a espiritualidade nos ajude a sair desse estudo melhores, com mais entendimento, com mais resignação, com mais paz, enfim, com uma energia melhor. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né? Ser melhor do que um dia fomos. Eu gostaria de convidar, né, para participar com a gente aqui, um amigo muito assíduo nos estudos do Evangelho e da espiritualidade. Com certeza, ele terá muito a acrescentar em nossas reflexões da noite de hoje. Vou aguardar aqui que ele faça o seu convite para participar, né? Já fez aqui, já vou deixar. Vá com a gente. Boa noite, Adalberto. Seja bem-vindo ao nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Tudo bem, meu amigo? Opa, beleza, Alan? Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui. Fico feliz demais com o convite, porque o Alan também a gente já acompanha ele faz tempo. Então a gente está pertinho, assim, lutando aí pelo mesmo ideal e na divulgação da doutrina, né, da melhoria da vida das pessoas através do conhecimento. É um prazer imenso, viu, Alan? Obrigado pelo convite aí. É isso aí. Eu que fiquei muito satisfeito de você ter aceito esse convite e estar aqui com a gente, ter esse minutinho de reflexão aqui sobre o Evangelho. Eu não estou te vendo, você está me vendo? Tô te vendo, você não tá me Não. vendo, não? Será que o pessoal está te vendo? Essa tela está preta para mim. Ué. O pessoal que tá na live aí consegue identificar se tá vendo dois quadros? O meu e o do Adalberto? Se for só para mim que está assim, tudo bem, porque o pessoal está vendo, a gente consegue desenvolver, não tem problema não. Então, você não vê eu, é isso? Isso, só, o seu quadro está todo escuro, está sem imagem. Ah, tá dando uns problemas assim mesmo no Instagram. Daqui a pouco, às vezes, vai ficar escuro pra mim aqui. Mas, assim, o pessoal tá pontuando aqui que tá vendo. Falando que está vendo. Não, estou tranquilo, vamos seguir. O mais Vamos importante é a seguindo? pessoa. Uma coisa também é que, para gravar e subir no YouTube, vai ficar os dois quadros, porque eu tô vendo você perfeito. Vai Certo. ficar só esse inconveniente de você não me ver. Não, é bom que eu fico mais à vontade, diminui a pressão. Combinado, então. Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? O capítulo 5 é aquele bem-aventurados nos aflitos, e a gente vai fazer a leitura do item 25, a melancolia, né? Eu gosto sempre de lembrar aqui que o Evangelho é um só, mas cada editora, cada versão tem uma numeração diferente de página, né? Então, o importante para a gente ler juntos é que quem está aqui participando com a gente encontre o item 25 do capítulo 5, né? E aí vai dar tudo certo. Muda muito pouco palavras de uma versão para outra, só a página realmente que difere muito, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a leitura. Eu inicio aqui a leitura ou você quer iniciar daí, Adalberto? Pode ficar à vontade, Alan. Eu inicio aqui a leitura. Se você tiver algum ponto de reflexão, você pode me parar aqui, tá? Que aí a gente para refletir, beleza? Então vamos lá. Item 25. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão,
em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis. Você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Reconhecendo, então, assim, inúteis esses esforços. Ele cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, né? Que eu não sei se você em casa sabe o que é isso, mas eu não sei, eu pesquisei, e a lassidão é um esgotamento, é um cansaço, é um tédio, né? Então, quando é inútil esse esforço do corpo abandonar, da alma abandonar o corpo, ele cai no desânimo e a influência do corpo toma ele de esgotamento, de cansaço, de tédio, uma espécie de apatia. E assim vós julgais infelizes. Então aqui a gente tem um primeiro ponto de reflexão que eu vou fazer aqui uma reflexão e daí o Adalberto quiser concluir, quiser fazer também uma reflexão do lado aí, né, Adalberto? Então, vamos lá. Eu entendi aqui, eu gostaria de ressaltar um ponto que eu acho interessante, que assim, embora a gente está habitando esse planeta, né, e esse corpo físico que nos foi concedido para viver essas experiências aqui no plano terreno, o nosso espírito, né, o espírito eterno que anima esse corpo físico, ele é eterno, ou seja, ele tem a memória dos tempos, ele é liberto, ou seja, ele não é preso às limitações do corpo material, e ele tem uma maior noção do tempo e do espaço do que os nossos mapas ou calendários materiais, né? Nosso espírito, ele tem uma visão maior de tudo isso que está acontecendo aqui. Enfim, ele vive uma experiência de aprendizado e trabalho, e claro que por mais que se sinta lisonjeado por usufruir dessa oportunidade, que é a reencarnação, às vezes pesa a saudade da verdadeira morada, da liberdade, da parentela espiritual, na clara acepção de si mesmo, né? Que infelizmente não é possível na condição de encarnado, né? Que a gente tem esse espírito eterno, ele é ilimitado, ele tem uma noção maior, mais ampla do que está acontecendo, né? E embora a gente viva essa experiência abençoada da reencarnação, do trabalho, do aprimoramento moral, por mais que a gente goste dessa experiência, às vezes bate aquela saudade, né? Como se a gente fosse trabalhar numa outra cidade, né? E sentir, por mais que a gente goste de trabalhar naquela cidade, aprende, né? Desenvolve, evolui naquele emprego, a gente sente falta da nossa casa, da nossa liberdade, das nossas coisas. Então, eu fiz aqui uma analogia nesse sentido, né? Dessa aflição que paira sobre a alma em determinado momento, né? Que gera melancolia. Boa noite, pai. Seja bem-vindo à live aí. Meu pai e minha mãe acabou de entrar. Aí é uma benção, hein? Pai e mãe assistindo, coisa boa. Bom, Alan, dentro do que você disse, eu acho que vem a calhar muito a gente trazer, não a nossa origem, mas um momento transformador para o planeta, né? Que foi o momento do degredo, quando a raça adâmica, né? Onde deu toda origem ao conto de Adão e Eva, que viviam no paraíso e foram expulsos do paraíso, basicamente estão dizendo uma história de maneira figurativa, né? Contando de capela. Porque quando a grande parte do planeta, né, que hoje aqui habita, que ainda é o degredo que não conseguiu retornar para a sua pátria, quando foi exilado de Capela e veio para cá, veio viver um pesadelo. Veio com o objetivo de melhoria para o planeta, que ainda muito precário, teria muito desenvolvimento, mas também como uma oportunidade, né, de se reerguer moralmente para que pudesse voltar para a sua pátria, para o seu acolhimento. E aí você imagina, nós que estamos no mundo de provas e expiações, já em transição para o mundo de regeneração, após o desencarne, a gente venha a reencarnar em um mundo primitivo na sua acepção de origem, né? Iniciando um trabalho ali com seres em sua primeira existência humanoide. Nós sofreríamos bastante. Nós sofremos aqui pelo exílio de Capela, que a grande maioria de nós são capelinos, né? Provavelmente arianos, que são os que mais ainda reinam aqui pelo planeta, e que ainda não conseguiram o desenvolvimento necessário para voltar. Então a gente se sente o quê? Deslocado, fora de casa, falta algo. É como se a gente não pertencesse
a esse mundo. E, obviamente, a densidade do nosso corpo, né, material, diferente de um mundo mais evoluído, faz com que a gente ainda sinta mais essa falta de acolhida, né? Esse sentimento de estar fora do lugar. E é a coisa mais normal do mundo a gente se sentir assim, por mais que não venha a calhar o exemplo que eu trouxe aqui agora, que serve com certeza para boa parte da humanidade, como Emmanuel nos refere muito bem sobre os exilados de Capela. Mas o mundo que a gente vive é muito cheio de atrocidades. O mundo de provas e expiações, quando a gente estuda a pluralidade dos mundos habitados, nos mostra que é um mundo que a predominância ainda é do mal. Então, mesmo quando a gente busca melhorias, a gente sofre com as energias que a gente recebe e com tudo que acontece, muitas vezes, que nos desagrada à nossa volta. Então, são tantos os motivos para a gente entrar numa melancolia profunda, que se a gente não for muito resignado, não tiver muita fé, a gente não consegue seguir adiante diante de tudo que nos acontece aqui nesse orbe, né? É muito bem explicado, né, cara? Realmente, né? Diante disso tudo que você está falando, se não for resignação, complica, né? Exatamente. Até porque aqui não é um mundo que a gente veio para conhecer a felicidade. A gente pode ter no Não, máximo uns momentos, né? Mas aqui a gente veio literalmente para sofrer. O que é expiação, né? Eu acho interessante que a gente fala muito provas e expiações. Muitas pessoas sabem que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas poucas pessoas sabem definir o que é prova e expiação, e isso faz toda a diferença, né? Porque é algo que eu sempre gosto de bater nessa tecla para ficar bem entendido, porque expiação tem a ver com a gente estar reparando os erros do passado. O que a gente está vivendo hoje, que a gente está expiando hoje, não é causa, é efeito. A causa está lá no passado, diante de outras existências. Então a gente fez algo que aqui a gente está sofrendo o efeito, de modo que, por amor, a gente teve a oportunidade e não aprendeu. Então a gente aprende pela dor, que é o que move a humanidade, infelizmente, pela pequenez que ainda estamos, né? Agora, já a prova já tem a ver com a conquista de qualidades. Quando você está desenvolvendo, você tem que ser provado para que, de fato, você carregue consigo aquela qualidade. Você consiga ter aquela virtude enraizada dentro de ti, coisa que ninguém nunca mais vai tirar. É algo que se torna seu. Então, toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque a prova não tem a ver com o passado, já tem a ver com o futuro. E como não entrar em melancolia, nem que seja por um curto espaço de tempo, diante de tantas expiações e de tantas provas que a gente passa no nosso dia a dia, né? é isso aí. Muito, muito bem salientado, viu, Alberto? Porque realmente não tem como não experimentar entre prova e expiação. Não tem um cristão que consiga, com um sorriso no rosto, 24 horas, 7 dias por semana, né? Um momento ou outro, a gente vai ter uma quedinha mesmo, ali a energia vai dar uma caída, mas o importante é levantar, né? É entender que isso é normal, faz parte do processo. Não estamos aqui de férias, isso aqui não é uma colônia de férias, né? Então, logo teremos, como você disse, momentos de felicidade. Vai buscar a felicidade inerente à alma eterna que, infelizmente, a gente não vai conseguir, porque nem é lugar para isso, né? O comentário da Gi Geraldine, eu sofro no judiciário, tudo errado. José. Boa noite, Que a José. gente sofre em todos os campos da vida, né? Em relacionamento, há bons momentos e maus momentos, na área profissional, na área social, familiar. Então, tudo é prova, tudo é expiação em todos os campos da vida, a gente está sendo testado. E a melancolia é algo que tem que se tomar muito cuidado, né? Porque pode gerar consequências de você simplesmente perder uma encarnação por não conseguir se levantar, não conseguir seguir adiante, né? Isso. É muito sério, né? Você Você quer... continua a leitura? Olha, falam até junto. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva,
aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Para que eu sigo? Não, pode continuar. Assim, se você tiver alguma reflexão, porque aqui eu só queria fazer um pontinho aqui sobre quando ele fala não buscar nesse mundo, ele abre uma reflexão muito clara para nós, né? Então, que mundo é esse? É o mundo físico, é o mundo que a gente está. Buscar a felicidade aqui, conforme a gente mesmo disse agora há pouco, é complicado, né? A gente não pode nem responsabilizar essa estadia aqui no plano físico por toda essa melancolia que se apresenta, porque, afinal de contas, o nosso espírito solicitou estar aqui nesse plano para que os nossos desequilíbrios pudessem ser corrigidos pelos estágios físicos que somente a Terra pode oferecer, né? Então, ao mesmo tempo que o nosso espírito sabe que não é aqui que a gente vai encontrar a felicidade verdadeira, ele tem a noção que ele solicitou essa estadia aqui na Terra para tentar corrigir certos desequilíbrios que somente um mundo de prova e expiação como a Terra pode oferecer. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que não está sendo 100% feliz, a gente sabe que está sendo 100% viável essa experiência aqui na Terra, né? Sim, sim. O negócio é que muitas vezes a gente interpreta a vida em si de uma maneira um pouco diferente do que deveríamos, né? Não vou falar errada, porque, como se diz, existem três verdades, né? A minha, a sua e uma que um dia nós iremos descobrir. Uhum. Mas dentro do que nós, espíritas, acreditamos, na reencarnação, em uma lei que faz sentido, né? Para tudo que a gente vê, trazendo um senso de justiça e colocando Deus como verdadeiramente justo. A gente vê que as pessoas se auto-sabotam em todas as crenças, em todos os tipos de pensamento e reflexões. As pessoas sempre arrumam um jeitinho para se sabotarem. Por exemplo, eu conheço muito espírita que fala assim, mas a gente tem muitas vidas, isso aqui eu vou deixar para depois. Agora eu já vejo pessoas que acreditam tem a crença do céu e do inferno. Basta não fazer o mal, mas eu também não preciso fazer tanto bem. Tem gente muito pior para ir para o inferno. Está entendendo? As pessoas não pegam a essência daquilo que acreditam para que façam o seu melhor, né? E não possível. Porque a gente consegue estar fazendo muito melhor do que a gente faz. Só que muitas vezes a gente não tem coragem para isso. A gente não tem a força de vontade e a fé necessária. Porque, veja bem, se a pessoa acredita em reencarnação, como nós espíritas, e que nós estamos aqui para nos depurarmos, para nos tornarmos seres puros e perfeitos, sem mais nenhuma vicissitude a ser corrigida, sem a necessidade da reencarnação daí para frente, então nós temos que fazer o quê? Evitar o sofrimento futuro, tentando corrigir o máximo possível nesta encarnação, que é a que eu estou vivendo no momento. Eu não tenho que deixar para depois. Da mesma maneira que quem acredita em céu e inferno, tem que pensar, poxa, eu posso fazer o meu melhor, porque além de eu estar garantindo a minha vaga lá no céu, ainda vou estar ajudando outras pessoas a habitarem essa felicidade plena comigo. Então eu vou fazer por mim, eu vou fazer pelo próximo. Então eu acredito que quando você olha a essência de cada religião, você vai encontrar Deus dentro dela. Deus, ele se torna único quando a gente consegue buscar tudo pela essência e não pelos detalhes, né? Então, se a gente consegue ver tudo com os melhores olhos, a gente vai tomar rumo na vida de maneira que a gente vai evitar a ter tempo de olhar para o lado. A ter tempo de olhar para o lado no sentido de ver a problemática que nos envolve diante de toda a nossa jornada, que ela nunca vai nos abandonar. Isso é fato, a gente ainda é muito imperfeito. Então, a gente conseguindo olhar para frente, ou seja, para o objetivo a ser conquistado, a gente vai conseguir ver a caridade, o amor ao próximo, a gente vai conseguir ver a necessidade de nos amadurecer e nos corrigir diante das nossas mazelas. Então, a gente não vai dar espaço para a melancolia, a gente não vai dar espaço para a tristeza profunda, né? A gente não vai ser alvo do que eu acho muito pesado a forma que é colocado. Mas Emmanuel, ele não pega leve, né? Não. E ele não diz que a depressão é uma covardia moral. E eu digo isso com autoridade. Por que autoridade? Porque eu acho que quando você vive certos momentos e situações na sua vida,
você sente na pele, você consegue estar trazendo, na verdade, o exemplo daquilo que você viveu, né? O depoimento. E eu já me peguei em situações de desistir nunca foi uma opção. Até porque tudo aquilo que eu acredito não me dá essa opção. Então ela jamais será uma opção para mim. Mas sabe quando dá vontade? Eu falo, eu não posso, mas só estou pensando aqui, vontade de ficar deitado aqui, não fazer mais nada da Aham, vida. Isso sim. vai criando uma força, isso vai te amarrando de uma maneira que é difícil de se explicar. Até porque hoje muitas pessoas, ainda hoje, acham que depressão é frescura, acham que melancolia é coisa de gente, desculpa a palavra, fresca. Porque quando não se sente na pele, é difícil você compreender. Muitas vezes você nem entende. A compreensão, que ainda vai muito além do entendimento, é impossível de se ter. Muitas coisas têm que ser vividas para serem compreendidas. Então é por isso que Jesus fala, né, que a gente vê um cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso, porque é tão mais fácil julgar do que reconhecer as próprias mazelas, e isso faz com que muitas vezes as pessoas que julgam se sintam bem, porque apontando o defeito do outro está quase que inibindo o próprio defeito. E as pessoas que sofrem de sentimentos que as desabrocham, que as colocam de maneira peculiar, assim dizendo, na sarjeta da vida, sendo que é difícil até abrir a boca para pedir um socorro, porque é uma luta tão tensa e tão sangrenta que acontece dentro dela, mas de forma tão silenciosa que nem consegue ver ou ouvir, que essa pessoa acaba sendo taxada de maneira totalmente errônea por simplesmente não ser compreendido. Então eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Não apenas sobre a empatia, mas a gente tem que falar sobre os problemas que devem receber um sentimento empático das demais pessoas. Porque a gente dar amor a quem nos ama é fácil. A gente confraternizar com quem está bem também é fácil. Agora, o difícil é a gente tentar entender um pouquinho daquilo que acontece dentro do outro. Porque ninguém merece ser julgado no momento de não entendimento de todos que estão à sua volta. Ela vai se sentir ainda mais abandonada, mais melancólica, mais depressiva e muitas vezes nem conseguirá mais sair desse quadro que, mesmo sendo colocado como uma covardia moral, é algo que depende de um auxílio de todos à sua volta. Não porque alguém irá levantá-la, mas porque ela precisa de uma força para que ela, por si, consiga dar a volta por cima, né? E é importante quando você fala em empatia, porque essa empatia, às vezes, ela ficou muito superficial, né? Por exemplo, a gente, enquanto não passa aquela problemática que o próximo está passando, a gente não tem ciência real do que é o sofrimento que ele carrega, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que teve determinado problema de saúde, ela vai se curar daquilo, ela vai fazer uma ONG para auxiliar quem tem aquele tipo de problema e tal. E isso é muito bonito, isso é muito válido, isso é caridade, tudo bem. Mas aí é aquilo que você acabou de falar sobre essa empatia, né? Essa empatia ela tem que ser geral, né? Não é porque você não sente aquela dor, você não passou por aquele problema, que você deve desmerecer, tratar com mais ou menos intensidade do que ele realmente deve se demonstrar, porque afinal de contas, o fato de que você não teve a experiência daquilo na pele, ainda bem, não te faz na condição de desmerecer aquele sofrimento que está acontecendo ali. Afinal de contas, toda dor deve ser respeitada, né? Com certeza. Pode terminar a leitura? Eu tenho que ler tudo, porque senão dá tempo, não, porque eu falo pouquinho, sabe? Pode terminar aí. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, aí falando sobre o degredo, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos,
duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles. Vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Genevert, Bordeaux. Muito bem. Essa questão do degredo, ela é muito importante de ser correlacionada a todo o sentimento que nos envolve, porque pessoas têm esse sentimento mais forte, outras muitas vezes nem o reconhecem, mas quantos não se sentem fora da caixa, né? Não se sentem... se sente como se tivesse nascido num lugar que não pertence, porque de fato isso aconteceu com a grande maioria de nós. Porque quando a gente teve o degredo de capela, a gente teve a raça egípcia, que trouxe muito desenvolvimento tecnológico, né? Na verdade, medicinal e tudo, e muitos outros, né? Que foi um dos os que mais se sobressaíram, inclusive foi o primeiro a voltar para a capela, né? Generalizando, obviamente. Tivemos também os hebreus, que apesar de turrões, eles eram monoteístas de uma maneira muito enrijecida, né? De fato que eles sofreram muito por não abrirem mão de um Deus único e da fé que carregavam, então isso trouxe também uma fé que ficou enraizada em todo o nosso povo. Tivemos também os hindus, né? Das castas indianas, que trouxeram a filosofia, enfim, trouxeram muitos pensamentos que refletem até hoje na forma da gente lidar com a vida, e tiveram os arianos, né? Que juntamente com os hebreus, praticamente todos nós que aqui estamos, continuamos aqui ainda tentando ser resgatados desse degredo. E em algum momento a gente vai conseguir, mas enquanto a gente não consegue, a gente vai continuar se sentindo fora da caixa. Mas a gente tem que entender que nós não estamos sendo de forma alguma castigados. A gente está no lugar que deve estar. E isso é uma oportunidade de reforma. Até porque Deus tenta nos ensinar com amor. Mas como a gente tende a não aprender, a dor vem e quando a vida bate, a gente tende a tirar uma lição, né? Sim, devemos, né? A dor, ela tem esse fundamento de nos ensinar, nos despertar, né? Eu até faço um ponto aqui sobre essa questão do sofrimento, que não devemos aceitar os sofrimentos, né? Às vezes, a gente se coloca nessa condição de aceitar o sofrimento para justificar a nossa melancolia. Ah, eu estou triste mesmo porque eu estou sofrendo por isso e aquilo, né? E a gente não deve aceitar o sofrimento no sentido de justificativa para a nossa condição mental, sobretudo nesse caso da melancolia. A gente deve se esforçar no desenvolvimento da resignação, né? Como você disse lá no início. Não para aceitar ou revoltar com o sofrimento, mas sim para superá-lo, né? A gente não pode simplesmente querer pular essa etapa do sofrimento. A gente tem que aprender com ela. Se a gente pula a etapa do sofrimento, a gente não entende o que é que ele veio nos mostrar. E é uma diferença muito grande entre aceitar e superar o sofrimento. Muitas pessoas acreditam que o sofrer tem poder de melhorar o espírito. E tem sim quando existe um propósito nesse sofrimento. Quando ele está nos ensinando alguma coisa. Quando ele nos mostra pontos a corrigir. Aí sim ele nos melhora. Mas sofrer por sofrer, o sofrimento por si só não melhora ninguém e às vezes até ainda piora o quadro do indivíduo. Resignados, quando somos resignados, ou tentamos ser, que é muito difícil, a gente entende que o sofrimento não é causa, é consequência. E quando nos movimentamos para corrigir a causa, ele diminui ou até mesmo acaba, né? Então eu gosto de fazer esse paralelo sobre o sofrimento. Eu gosto muito daquela leitura do Evangelho também, que é o verdadeiro silício, né? As provas voluntárias, os sofrimentos voluntários. É importante a gente entender que sofrer por sofrer não vai salvar ninguém de nada. A dor, eu costumo sempre repetir, ela é um despertador, né? Então ela vem para nos despertar, para nos levantar do leito, né? Quando a gente tem um compromisso, a gente coloca lá o despertador para tocar em determinado horário, e aí ele toca. Temos que ir para o compromisso. Se a gente está dormindo, ali, aconchegante e tal, vai ser muito difícil levantar. Mas vai fazer aquele barulho, a gente vai lá, desliga o despertador, levanta e vai para as obrigações, né? Agora,
Quando a gente sabe desse compromisso, coloca o despertador para tocar, mas levanta ali uns 10 minutos antes desse despertador tocar, e levanta e já vai fazer as coisas, vai levantar, vai arrumar a cama, vai escovar os dentes, e aí o despertador toca. Ele não fez nada com você. Ele não sofreu nada escutar ele tocar, porque você já está acordado, você já está desperto. Então assim funciona a dor, né? Quando ela vem para nos despertar, mas a gente já está desperto, ela não nos afeta tanto quanto deveria. Ela não está nos tirando de uma condição aconchegada que estávamos, né? E aí é onde eu falo que a dor por si só não melhora nada. Porque se o despertador tocar, você está lá deitado, não quer levantar, ele vai continuar tocando, o fato dele te incomodar porque ele está tocando, não vai fazer com que suas obrigações sejam feitas. Você simplesmente vai ter que lidar com a frustração de ver suas obrigações por fazer e ainda com aquela perturbação barulhenta, né, do despertador tocando ali sem parar, né? Então a gente tem que entender que a dor é esse despertador e que ela por si só não vai salvar ninguém, mas ela é um grande indicativo para a gente resolver a causa, né? E não simplesmente ficar abafando a consequência, que é o fato dela pulsar na nossa matéria, na nossa alma, no nosso espírito, né? Pegando um gancho aí do exemplo que você deu, tem outro detalhe. Você pode acordar antes e não passar pela dor. De repente, você também aprendeu pelo amor, né? Maravilha. É Sim. tão raro, né? A gente passar por esse caminho aí não doloroso. Agora, se o despertador toca também e você não acorda, o que você vai ter que fazer para você conseguir levantar e seguir para suas obrigações? Colocar um despertador cada vez mais alto, mais barulhento. Assim acontece com a dor também. A vida vai bater, como a gente tem o hábito, né, dentro desse jargão popular de dizer. Mas, se ela bateu e você não aprendeu, ela vai bater mais forte. Então a problemática só vai aumentando, até o momento que você abrir os olhos, até o momento que de repente você chegar no fim do poço. Você chegou no fundo do poço, não tem como você descer mais, você vai ter que subir. Ou você vai ficar sentado lá durante um longo período, mas em algum momento você vai ter que subir. Então, quando você chegar lá no limite de tudo, e de repente só lá que você abrir os olhos, aí sim a sua vida vai passar a ser vista com outros olhos e você vai começar a viver uma vida muito mais bem vivida. Porque você não vai passar por um problema e, independente do que você aprendeu, do aprendizado que você tirou, é aquilo e pronto. Muitas vezes as pessoas colocam assim como karma. Ah, eu tenho karma que é me passar por isso aqui e acabou. Não. Você aprendeu? Você tirou a lição que você deveria ter tirado? Não? Então vai agravar. A situação tende a ficar cada vez pior. E isso não é castigo, isso não é ruindade, até porque Deus é unicamente amor. É feito tudo de uma maneira que se faz necessário para que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque senão não faria sentido todo o projeto divino. E a gente tem uma lei que é do progresso. A gente só anda para frente. A gente anda de vez em quando até de lado, mas indo um pouco para frente ainda. Mas para trás a gente não anda, não. Então a gente tem que aprender. Se tem que bater para a gente aprender, vamos apanhar. Mas não vamos reclamar, não. Vamos ser resignados. Vamos entender que tudo que nos acontece se faz necessário. E que tudo que nos acontece não foi obra divina, não. Foi obra da criatura e não do Criador. Porque tudo que a gente passa, que se liga à expiação, é efeito de uma causa. E quem é o causador? Nós. A gente só não lembra, por misericórdia divina. Porque imagina se fora os problemas dessa vida a gente lembrasse tudo que aprontou na outra. A lei não é do progresso? Então quer dizer que cada um de nós está em sua melhor versão. Imagina você começar a ver 10 vidas para trás as coisas horríveis que você já fez. Então a gente não tem que conviver com isso. Mas a gente tem que reparar o erro que foi feito. Tem que expiar diante daquela mazela que nos fez cometer aquilo, de forma que a gente consiga tirar a lição e trabalhá-la. Então a vida, como diz o Alan, não é uma colônia de férias. A gente está aqui para se melhorar. A vida é escola. A gente aprende, a gente é provado e a gente também recebe os corretivos que, diante das nossas próprias atitudes e execução do livre-arbítrio, que eu falo que eu trocava o livre-arbítrio por qualquer rinite, sinusite, qualquer it. Eu não queria só desse livre-arbítrio, não. Eu queria que Deus comandasse, fizesse tudo por mim. Porque quem erra não é o Criador, é a criatura.
diante do livre-arbítrio que ele nos concedeu, nós tomamos decisões assertivas e também muito erradas. Então a gente tem que entender que não somos vítima. A partir do momento que a gente se coloca como vítima, quando a gente se coloca como coitadinho, a vida nunca vai nos deixar em paz. Isso é modo de dizer, obviamente, né? Até porque tudo que nos acontece é diante dos nossos feitios. Mas, se a gente se vê como coitadinho, a gente nunca vai tirar lição de nada e a gente nunca vai levantar e seguir a caminhada. Então, a gente tem que olhar para nós, dentro mesmo, no interior, aquela conversa muito íntima que só a gente tem com a gente mesmo. É até confuso dizer isso, né? Para a gente conseguir se entender, que é ter o conhecimento de si mesmo, que é algo tão complexo. A luta que a gente encara com maior dificuldade não é com o nosso vizinho, que a gente tem um problema, com aquele familiar que a gente fala que é difícil, mas às vezes até a gente que é com a gente mesmo. Até porque aquilo que nos incomoda no outro, muitas vezes, é o reflexo que a gente emite, aquilo que a gente carrega, mas não vê. E o outro também tem um pouquinho daquilo. E é o que a gente mais detesta muitas vezes no outro. Então, se a gente conseguir olhar para dentro de nós, a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente busca do lado de fora. A gente tem mania de buscar Deus olhando para o alto. A gente tem que buscar Deus olhando para dentro. A centelha divina está dentro de cada um de nós. E é ela que a gente tem que fazer iluminar todo o nosso interior. Porque uma vez que a gente se ilumina, pronto, a gente vai iluminar tudo e todos que estão no nosso caminho. E tchau melancolia, tristeza e qualquer sentimento de desordem que possa vir bagunçar a nossa vida. Então, como disse Paulo, que parece uma frase tão simples, né, Paulo de Tarso? A tudo dai graças. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, se o outro está fazendo uma coisa ali que eu não acho bacana para mim, por que eu vou julgar? Eu só não vou fazer. Eu não estou aqui para julgar o erro dos outros. Porque aquele erro que ele está cometendo, de repente é algo que para mim está tranquilo. Eu já superei há muitas vidas atrás, eu nem passei por esse caminho. Mas de repente, eu tenho uma mazela que o irmãozinho ali que eu estou julgando não carrega com ele, porque ele também já superou em outro momento ou também não passou por ali. Então a gente não tem que buscar defeito nos outros. A gente tem que buscar defeito em nós mesmos. Até porque ninguém muda ninguém. A gente está aqui na Terra e a convivência faz parte desse melhoramento. Até porque a mistura de níveis evolutivos, de temperamentos e de tantas situações que a gente acaba se colocando e colocando os demais que estão à nossa volta, faz com que a gente tire muitos aprendizados. Só que ao invés de aprender, a gente tenta sabotar todo o projeto. Né? A gente quer brigar com os outros, a gente quer julgar os outros, a gente quer fazer fofoca, a gente quer pensar coisas ruins para o próximo. Ah, eu não faço, mas eu penso. Ah, eu nunca falei nada com fulano, mas eu imagino coisas terríveis a respeito dele. Pronto. É o suficiente para que você crie uma atmosfera ruim para você mesmo. Até porque nós somos co-criadores, não só do que acontece à nossa volta, mas de tudo que envolve a nossa vida e o nosso íntimo. Nós temos mais poder do que nós imaginamos, principalmente sobre nós mesmos, pois nós somos seres individuais, mas que requer uma coletividade para que o progresso aconteça. Eu tô aqui escutando você falar e tô caçando o botãozinho de curtir, né? Só que eu lembrei que eu vou falar para vocês, é um presente ter essa presença com a gente aqui nessa live, porque como é que fala cirurgicamente dessa maneira, cara? Eu sou Não, você fãzão mesmo, viu? Você vai deixar. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecer você, a Karen, porque assim, são as ideias muito boas, construtivas e lúcidas, viu? Eu agradeço muito mesmo essa participação sua aqui, além da amizade que, graças a Deus, a gente tem, né? Muito bem pontuado tudo isso que você disse, viu? Maneiro, pode ter certeza. Eu estou mexendo esse tanto aqui, não é por nada, né? Porque tem tanto pernilongo aqui, e tá parecendo até beija-flor, tão grande. Nossa. Às vezes é morcego. O meu pai tá dizendo aqui, ó, deixa que eu faça isso por você, ó. Não, vocês podem curtir
discutir aí, porque, caramba, que boas lições que estamos tendo aqui hoje com o nosso amigo Adalberto. Muito bom mesmo, viu, cara? Eu fico muito feliz. Você que E é o condutor de toda a ideia e todo o projeto aí, é um prazer estar participando contigo. É isso aí, viu? quando a gente fala sobre melancolia, e você vem com todo esse arsenal para enfrentar a melancolia, é muito cirúrgico isso aí. É uma gasolina que a gente tem, um combustível para a gente queimar, né? No sentido de querer ir para frente, a lei do progresso, como você diz. Eu fico me sentindo na condição, às vezes, de lembrar, né, que Chico dizia que sofremos pelo menos. Como assim, pelo menos? Pela menor parte do sofrimento possível. A espiritualidade, Deus, é muito justo, mas ele é muito misericordioso também. Então, ele não poderia atribuir todo o nosso sofrimento numa encarnação só, é dividido em várias prestações, reencarnamos várias vezes, né, para enfrentar fragmentado esse problema da nossa alma, das nossas faltas, né? Esse problema, como você disse, que nós mesmos que temos que olhar para dentro e corrigir, que é o difícil, é o problema mais difícil. Quando você diz que às vezes o parente é o problema, o amigo, o vizinho é o problema, mas é porque às vezes a gente reflete, né? Ele faz algo que a gente faz, aí a gente não aceita. É onde dói. É onde dói que a gente quer arrepiar, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente sofre pela menor parcela de dor possível, é a espiritualidade sendo misericordiosa, né? Nos dando a oportunidade de aprender com a dor. Porque se a dor viesse na intensidade dos erros que cometemos, a gente não conseguiria sair do lugar, tamanha a dor que a gente sentiria. Então, é um impulso isso também, essa misericórdia divina, para que a gente consiga nos desvencilhar dessa melancolia e acreditar que quanto mais passos a gente der em direção à luz, independente da quantidade, mas sim da qualidade, não importa se você consegue dar um ou dois ou três passos, mas se eles estão sendo dados na direção correta, isso por si só já vai automaticamente nos libertar dessa melancolia, vai preencher esse espaço da melancolia com fé e esperança em dias melhores, né? Com certeza. Eu tenho muita afinidade com essa parte filosófica da doutrina, sabe? Até porque foi isso que me cativou. A questão da gente encontrar respostas. Mas para a gente encontrar respostas, a gente tem que saber fazer a pergunta. E a gente sabendo fazer a pergunta, quem que vai nos responder? Nós mesmos, a nossa própria consciência. Então, refletir sobre as coisas e entender que tudo há todo um contexto à sua volta, faz com que a gente veja que nada é tão simples quanto parece. E toda complexidade merece uma atenção. Porque você não vai resolver algo em específico sem resolver tudo aquilo que está à sua volta. Então há muito o que entender para a gente conseguir estar resolvendo tudo que há dentro de nós. Porque é um labirinto que essa vida é pouco para a gente entender. Até porque a gente está com um véu do esquecimento, que a gente já não sabe o nosso caminho percorrido até agora. Alguns, por oportunidade, sabem de alguns trajetos já vividos, mas por oportunidade e necessidade, né? Porque isso aí não é uma questão de vaidade, é uma questão de a pessoa ter o merecimento por ter o entendimento e por aquilo ter alguma utilidade. Muitas vezes se tem esse conhecimento. Mas ninguém conhece totalmente tudo aquilo que se viveu. Então, se a gente não conhece nem os caminhos por onde andamos, como que a gente vai se conhecer de maneira verdadeira? A gente não se conhece. Por isso que a gente consegue, nós mesmos, com as próprias atitudes, se surpreender. Às vezes a gente se surpreende com nós mesmos, não é verdade? Às vezes a gente, no Sim. momento da cólera, a gente fala coisas que não gostaria, faz coisas que não deveria, enfim, cada tipo de emoção que a gente experimenta, muitas vezes nos surpreende com as atitudes que imaginaríamos que não tomaríamos. Então, se a gente acha que não vai fazer algo, não afirme e não sinta-se tão confiante ao ponto de não vigiar, né? Jesus falou com a gente para o tempo inteiro, orai e vigiai, tome cuidado. O caminho que vocês andam aí não é um caminho tão fácil. É bem curvo, é bem sinuoso, é cheio de espinho, tem umas esquinas escuras.
Então a gente encontra essas escuridão, esse momento de escuridão, esses espinhos, tudo isso que o caminho nos oferece dentro de nós mesmos. Porque a gente não tem a capacidade de se conhecer ao ponto de tomar todas as decisões assertivas ao nosso favor e a favor do bem maior. Por isso que ainda somos seres imperfeitos. Para conseguirmos tal, a gente tem que se despojar de todas as mazelas e ainda adquirir todas as virtudes necessárias. O único ser perfeito que passou pela terra, o único sem exceção, foi Jesus. E a preparação para ele conseguir vir aqui foi sofrida para ele. Até porque a nossa energia é densa demais. E a dele é tão superior que nós também não a suportaríamos, se simplesmente não tivesse todo um trabalho para a sua vinda. E o mais importante que a gente tem que ver nisso tudo é que Jesus, ele poderia ter vindo no Império Romano, poderia ter vindo ali, filho de César, ele poderia ter vindo em condições de poder que o colocaria em comunicação e até respeito e atenção de grandes massas. Mas não. Jesus, ele não veio dizer para nós o que a gente tem maneira de falar aqui, faça o que eu digo ou não faça o que eu faço, pelo contrário. Tudo o que ele disse, ele exemplificou em suas ações, em sua vida, que foi totalmente moldada aos seus ensinamentos. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, cercado de pescadores, de gente que viviam muitas vezes na miséria, de doentes. Ele disse, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas quando ele diz isso, ele quis muitas vezes não desagradar algumas pessoas que o diminuíam, porque em verdade mesmo, todos nós somos doentes. Doentes da alma. Ninguém aqui está são. Se estivesse na terra, é que não estaria vivendo. Estaria num mundo muito melhor. Até os missionários que por aqui passaram, Chico Xavier, Bateria de Calcutá, São Francisco de Assis, nenhum deles eram seres perfeitos. Eram seres mais evoluídos, mais desenvolvidos. Diante da doutrina espírita, que divide em 10 classes de evolução em 3 ordens, nós estamos na terceira ordem, eles estão na segunda. Mas ainda tem os seus defeitos. Uma pequena vaidade, alguma coisinha ali que para a gente é coisa pequena, mas que é coisa que ainda tem que ser depurada. Então, todos que passaram pela Terra são espíritos ainda imperfeitos, com exceção de Jesus. Então, Jesus ele veio há tanto tempo atrás e até hoje a gente não entendeu o seu recado. Ele não veio falar de religião, ele não veio falar de cor de pele, ele não veio falar de etnia, ele não veio falar de sexualidade, ele veio falar de amor. E até hoje a gente não consegue amar nem a nós mesmos. A gente não consegue amar a Deus pelo fato de não o agradarmos diante de tudo aquilo que a gente sabe que Ele espera que a gente faça. E principalmente o próximo, que ao invés de amar, muitas vezes a gente emite energia de inveja, de ódio, de arrogância, de superioridade, né? Então, o amor é algo que ainda está muito distante da nossa realidade. Por mais que 2000 anos se passaram, a gente ainda não aprendeu a principal e diria única lição que Jesus trouxe para nós. Por isso que vivemos em melancolia, em tristeza, em não aceitação de nós mesmos e muitas vezes até do próximo. É isso. Ou passou horário, né? Não, tem que ter sempre ele mostrando um reloginho, Alan, porque eu não dou conta. Não, a gente está sendo uma boa reflexão, uma boa live aqui, viu? Infelizmente, nosso tempo já está meio que estourando, mas eu queria perguntar se você tem alguma consideração final, alguma conclusão, para a gente ir para os agradecimentos e tal. Você tem alguma consideração? Tem. Eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro, né, para que muitas vezes a pessoa que está passando por algum problema, que não está sendo compreendida por ninguém, que Deus, no momento nenhum, te virou as costas. Esse problema que você está passando, ele não é maior do que você consegue enfrentar. Deus não deu um fardo maior do que os nossos ombros consigam carregar. Se a sua responsabilidade é grande, é porque a sua capacidade também é. E o aprendizado que essa lição tem para te trazer, talvez seja a chave que vai te despertar
para uma vida melhor, para aprendizados que vão te levar muito além daquele lugar que você imaginou poderia chegar. E nisso a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de riqueza. Mas quando eu falo riqueza, não é monetária. Tanto que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E tem gente que não tem nada se tratando de matéria, mas é riquíssima. Porque é rica de amor, é rica de resignação, de esperança, de fé. E quando a gente carrega tudo isso com a gente, nós não conseguimos simplesmente dar espaço para a melancolia, para sentimentos que desprezam a verdadeira essência que Deus deu a nós, que é sermos felizes, não dentro da felicidade que a gente almeja na terra, mas sendo felizes, nos libertando de todas as nossas mazelas, infortúnios, e conquistando as virtudes necessárias para que aí sim, em um futuro, a gente consiga alcançar a real felicidade, aquela que Jesus nos prometeu e que lá nos espera. Então, Deus está do lado de todos nós. Quando a gente está chorando ali, quietinho no canto, achando que ninguém está vendo, Deus está ali, nos dando abrigo e nos mostrando que a gente vai sair dessa. Só que a gente tem que ter força. Ele está lá nos estendendo as mãos, mas não adianta se a gente não estender para segurá-lo. Ele a todo instante quer nos ajudar, mas não adianta se nós não queremos ser ajudados. Então vamos abrir o coração, vamos deixar Deus tocar nele e vamos seguir adiante, porque a vida é muito maior do que qualquer problema que a gente esteja enfrentando. Muito bem, um recado muito importante sobre esse tema que a gente está desenvolvendo, que é a melancolia. Um recado para todos, né? Não vamos colocar na condição de que existe alguém que seja melancólico, alguém que não seja, porque todos nós somos em determinados momentos, né, da nossa vida, em determinadas intensidades, né? Então, assim, um recado muito importante que toca verdadeiramente a alma, né? A gente vê aqui a Marili Duarte, né, agradecendo pelas palavras, porque realmente são palavras que tocam o coração, confortam, mas além disso, impulsionam ao ser sair dessa condição e procurar a luz, a felicidade, não nas coisas mundanas, né? Não nos títulos materiais, não na hierarquia terrena, mas sim nas riquezas espirituais, né? Naquela riqueza prometida por Jesus, nosso mestre, né? E o meu pai diz o seguinte: agradecemos a vocês a espiritualidade maior pelo aprendizado. Deus abençoe vocês e que todos que também compartilharam desse momento. A gente vai já os nossos agradecimentos. Hoje a gente fez quase 1 hora de live e 1 hora muito proveitosa, com cada minuto muito bem aproveitado aqui com a presença do nosso amigo Adalberto. Então a gente já embica aqui para encerrar a nossa live. A gente agradece a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que patrocina esses pequenos momentos de estudos que temos junto ao Evangelho. Agradecemos também a todos que estão acompanhando o nosso Caminhos do Evangelho de hoje, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui, né, tentando trazer alguma reflexão sobre uma mensagem do Evangelho. Os que estão desde o início, os que deram uma passadinha rápida, os que entraram agora há pouco, aqueles que vão assistir no gravado pelo YouTube, enfim, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos vocês. E agradecemos, claro, ao nosso grande amigo aqui, Adalberto, por reservar um tempinho do seu dia aí, que eu sei que é lotado, e nos prestigiar com sua presença nesse estudo da noite de hoje, com palavras tão gratificantes, tão elucidativas, tão confortantes, né? Então, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe, te proteja e te ampare muito, viu, Adalberto? Amigo, eu que agradeço, gratidão a todos aí também pela atenção, pela paciência, pelas boas energias que a gente sente, né? Que aqueles que estão ali realmente ouvindo de maneira profunda, conseguem também nos enviar essas boas energias que nos ajudam, né? Bastante também, essas energias salutares. E agradeço muito aí pelo convite, viu, Alan? Foi um prazer muito grande mesmo, viu? Porque a Karen sabe que eu admiro muito seu trabalho aí, até te dizendo isso agora, né? Para você saber que é verdade. Então, a dedicação que você tem, cara, pela doutrina diariamente, pouquíssimas pessoas têm. Não a doutrina especificamente, mas ao próximo,
fazendo todo esse conjunto aí, né, que envolve o seu trabalho. Então, parabéns, que Deus abençoe muito sua jornada aí e espero poder estar fazendo mais projetos aí junto contigo, estar batendo papo, fazendo live. Vou te convidar também para o canal Conexão Divina e vamos interagindo aí. Obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe e toque o coração de cada um, viu? Com certeza, tá vendo junto sim. Obrigado a pessoal está despedindo aqui, a Aparecida, Simone, Fátima, a Idelma, a Gisele, que está desde o início, a Marta. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Então, e é isso. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima.